Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, nos estúdios a presença do advogado Arthur Rolo, especialista em direito eleitoral, também administrativo e também do consumidor. Doutor Arthur Rolo, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone Jornal da Manhã em São José dos Campos, tudo bem? Tudo, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e de casa nova, é uma casa bem bonita, viu? Parabéns para vocês. Graças a Deus, né? Muito boa mesmo. Doutor, vamos começar falando sobre eleições, né? Na sua opinião, as eleições estão ali ou demora ainda? Que todo mundo fala que eleições, demora um ano ainda. Pelo jeito não, né? Não, a coisa já começou, Clemente. Já está por aí, já tem outdoor, já tem muita gente se colocando como pré-candidato, já tem gente potencializando o nome e o trabalho tem que ser feito desde já, obviamente de acordo com a lei, para a pessoa se tornar conhecida, porque para se eleger, tem gente, Clemente, que acha que se eleger é fácil. Eu, como advogado eleitoral, eu nunca me aventurei em uma campanha, porque eu sei que é muito, muito difícil. E você é conhecido, muito conhecido no Brasil inteiro, né? Então, mas o ser conhecido também não quer dizer muita coisa. Eu lembro, por exemplo, do professor Luiz Flávio Gomes, que era uma sumidade no direito, tinha milhares e milhares de alunos no Brasil inteiro. Quando ele foi candidato, ele fez, acho que 120, 130 mil votos. Livros publicados. Sim, né? Ele esteve na rádio também com a gente. Sim, então, mas era uma sumidade no direito, conhecido por todo mundo, e teve uma votação de 120, 130 no suor e com muito trabalho. Doutor, a gente sabe que tem muito candidato já brigando, já discutindo, e a gente sabe que alguma coisa pode e outras coisas não podem. O que pode nesse momento e o que não pode? Bom, basicamente não pode dizer que é quer dizer, não pode dizer que não pode pedir voto. O que acontece? Não pode, nesse momento, pedir voto. Pode dizer que é pré-candidato, pode fazer reunião política para organização interna, eventos internos do partido, pode dizer o que fez no passado, pode dizer o que pretende fazer no futuro, pode dizer que é pré-candidato, não pode pedir voto. É a única coisa. Então, melhorou bastante. Outdoor? Então, outdoor, a rigor, não deveria poder, porque é o que a gente chama em direito de forma proscrita, porque o que não pode na campanha eleitoral também não poderia na pré-campanha. Surpreendentemente, contraditoriamente, o Tribunal Superior Eleitoral permite outdoor, por exemplo, para prestação de contas de mandato de deputado, de mandato de vereador, de mandato de prefeito. Eu acho isso um absurdo, mas todas as vezes que eu reclamei, porque é o seguinte, Clemente, na campanha só pode ir adesivo de meio metro quadrado. Então, é um contrassenso enorme. Adesivo de meio metro quadrado, no comitê, placa central de comitê, até 4 metros quadrados. E o resto, meio metro quadrado. Se tiver mais de um comitê, meio metro quadrado. E aí me permitem outdoor na pré-campanha, que é caro, tem um impacto visual enorme. Então, eu acho um contrassenso, mas o TSE diz que pode. Giovana. Queria falar da internet, né? A gente tem essa ferramenta e já foi utilizada e já elegeu, né? Muita gente, né? Exatamente. E continua elegendo, né, Giovana? Exato. E assim, essa movimentação pré-campanha também pode pela internet, doutor? Giovana, pode e deve, né? Quem quer ser candidato, que ser escolhido como candidato na convenção, tem que fazer essa divulgação. E na pré-campanha, Giovana, pode inclusive fazer impulsionamento, porque havia dúvida se poderia pagar o impulsionamento. Tudo pode pagar o impulsionamento, obviamente não pode gastar um valor absurdo, mas até 10% do limite da campanha é algo razoável, e na internet é barato, então vale a pena explorar bastante essa alternativa da internet. E outra, montar a base de seguidores, porque os candidatos também têm que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então não pode comprar mailing, não pode sair mandando mensagem indiscriminadamente. Então agora é hora de, por exemplo, montar grupo de WhatsApp, pedir para amigos, chamar as pessoas que querem entrar nos grupos para voluntariamente se inscreverem. Essa é a hora. Doutor, a gente sabe que também já tem pré-candidato aí se lançando e nem filiado em partido está. Isso pode? Então, a filiação partidária do domicílio eleitoral, o candidato ele tem que ter 6 meses antes da eleição. Então, tem gente ainda que não tem partido definido e tem gente até, Clemente, que não tem o domicílio eleitoral definido, que, por exemplo, é de São José, mas pode ter alguma cidade vizinha aqui onde queira ser candidato. Se não tiver transferido o título no último ano, pode transferir o
título, desde que o faça pelo menos 6 meses antes da eleição. Então tem que ter domicílio eleitoral, filiação partidária 6 meses antes e tem que ser escolhido em convenção, porque tem um monte de gente que quer ser candidato, mas precisa ver se o partido vai escolher. Aliás, isso houve também com o nosso governador hoje, Tarcísio de Freitas, né, que estava morando em Brasília, Rio de Janeiro. O domicílio eleitoral dele é aqui em São José dos Campos. Então, até numa entrevista e nem lembrava onde ele votava. Eu lembro dessa história, mas aí que tá. Quando a transferência do domicílio, Clemente, tem que haver a impugnação, como aconteceu no caso do Sérgio Moro. Olha que contrassenso. O Moro não passou o domicílio eleitoral e a esposa dele passou. Porque o dele foi impugnado e o dela não. A rigor, eles moravam juntos. Se um não tinha o domicílio, o outro também não teria, mas tem a questão da impugnação da transferência que não foi feita num caso e foi feita no outro. Na sua opinião, então, houve um problema, houve um erro do TSE ou não? Não, eu acho que realmente ele acabou não conseguindo comprovar o domicílio eleitoral, mas comprovar o domicílio eleitoral é relativamente fácil, basta você ter um interesse. Eu, por exemplo, moro em São Paulo, mas dou aula em São Bernardo. O fato de eu dar aula em São Bernardo já me permite transferir o meu domicílio eleitoral para São Bernardo, porque eu tenho um vínculo com a cidade onde eu dou aula. Eu não preciso necessariamente ter uma moradia. Não pode morar, pode ser então ter um Pode ter um vínculo, uma empresa, onde a mãe mora. O conceito de domicílio eleitoral é mais elástico do que o de domicílio civil. Temos de grana, de dinheiro investidos na política, doutor. Como é que funciona isso? Bom, tem os limites de gasto para cada cidade, tem o limite de gasto para prefeito, tem o limite de gastos para vereador. Você pode usar recursos próprios, pode usar doações de pessoas físicas e pode, aqueles que têm sorte e têm amigos no partido, porque é difícil, ter o dinheiro do partido, né? Do fundo eleitoral e do fundo especial de financiamento de campanha. Mas tem gente que acha que vai conseguir todo o valor da campanha do partido e o dinheiro é curto. Tem a questão da cota feminina, de gastos com mulheres. Então precisa tomar cuidado e saber o seguinte: vai entrar na campanha, saiba que é difícil. Doutor, a gente sabe que também que já tem que as eleições deste ano que é passado, nessa eleição anterior, para prefeitos e vereadores, tem vereador até hoje sendo cassado, ou seja, né, as eleições ainda não foram totalmente definidas, parece, né? Tem vereador Brasil inteiro sendo cassado até hoje. Sim, então, o que acontece, Clemente? O TSE mudou a interpretação na questão das cotas femininas. Ele, por exemplo, se a mulher teve pouco voto, se a mulher não comprovou que conseguiu realizar campanha, se ela não recebeu dinheiro do partido, não recebeu recursos do partido, não houve o cumprimento, eles falam em fraude aí na cota feminina, e quando existe fraude na cota feminina, que é de 30% pelo menos, o que acontece é que a chapa inteira é cassada. Então, chapas inteiras no Brasil inteiro foram cassadas por fraude na cota feminina. Então, um alerta que a gente dá, precisa tomar cuidado, não adianta você se preocupar com a sua própria campanha e não ver como o partido monta a chapa. Precisa ver realmente se colocou mulher para valer, se a mulher realmente é candidata, precisa ver se a mulher está recebendo recurso do partido, precisa ver se a mulher está recebendo material de campanha, precisa ver se a mulher está fazendo campanha, porque se a mulher não fizer campanha, não receber dinheiro do partido, tiver lá 2, 3 votos, às vezes não tiver o próprio voto, porque às vezes tem gente que tem votação zerada, isso é indicativo de fraude, a chapa inteira pode ser cassada. Ainda que o candidato a vereador não tenha nada a ver com a história, porque quem monta a chapa é o partido, a chapa inteira é cassada. Eu tive lá em São Vicente, por exemplo, 2 vereadores que perderam o mandato por conta disso, do União Brasil. E nesse contexto entra a cota racial, doutor? Não, a cota racial é um pouco diferente, porque ainda não tem... A cota racial hoje é questão de gasto, tem que ser proporcional, o gasto tem que ser proporcional de acordo com o número de candidatos, mas não tem a cota ainda, a exigência. Fala mal do prefeito esteja no exercício da função, prefeito, vereador, enfim, né? E provocando fake news. O que acontece hoje para esses pré-candidatos que estão se colocando como candidatos e pré-candidatos e estão aí arrebentando com toda a política sendo exercida em municípios, doutor? Hoje, fake news ainda tem que entrar com ação na Justiça Comum. Eu estou com vários casos lá no escritório de ações que a gente está entrando na Justiça Comum para corrigir problema de fake news. Agora, durante a campanha eleitoral, o TSE está atento, embora não tenha uma previsão de punição na legislação eleitoral,
o TSE tascou multa em todo mundo, principalmente aí na Lula, Bolsonaro, porque um ficou divulgando fake news do outro, e aí foram multados, inclusive financeiramente. Tem caso ainda de multa que está sendo aplicada, uma multa de R$5.000, que numa eleição presidencial não quer dizer muita coisa, mas numa eleição de vereador, sim. E, de repente, dependendo da quantidade de notícias falsas veiculadas, pode estar configurado até o abuso gerar a cassação. Então, a responsabilidade do candidato pelo teor da notícia que ele divulga, teor verdadeiro, é objetiva. Se ele divulgou uma notícia falsa, não sabia, não tem essa. Divulgou, responde. Doutor, também o assunto aqui do PSDB, isso em nível nacional e também estadual. Tem algum problema com relação ao partido? O que está acontecendo? Estão brigando, estão quebrando o pau. Entre eles mesmos. Quebrando o pau, literalmente. Eles estão unidos em federação com Cidadania. O que é a federação? É um noivado entre os partidos para morar junto, para ver se vão casar, entendeu? Se não der certo, tchau, né? Se não der certo, depois de 4 anos desfaz a união, se der certo faz uma fusão. É diferente de uma coligação, porque a federação ela tem aí uma duração mínima de 4 anos. Então eles estão em federação com Cidadania, mas mesmo em federação, cada partido tem a sua autonomia. E os dirigentes do PSDB estão brigando. Então, estão brigando, um consegue eliminar de um lado. Então, tem que ficar esperto com o PSDB, quem for se filiar ao PSDB, porque com essa divergência aí pode acontecer de ter uma briga muito grande e de ficar sem candidato. Então, ou bem que eles definem, e essa briga, assim, eu acompanhei de perto lá a questão das prévias, então isso já vem até de antes das prévias, das brigas que estavam tendo. Começou com Dória, isso é verdade, né? E aí o que vai acontecer? Não vai sobrar nada do jeito que eles estão fazendo com o partido. É difícil criar um partido, é difícil manter um partido. Pode refletir no município? Doutor? Pode, porque o estatuto permite, por exemplo, que haja intervenção no município, que seja desfeita a comissão provisória, a maioria de comissões provisórias. Já aconteceu, por exemplo, da Nacional suspender a convenção da estadual aqui de São Paulo, já aconteceu agora, acho que a semana passada. Então tem que tomar cuidado, porque se você não sabe quem manda no partido, pode ser que um queira você na dirigência do partido e o outro não queira, fica essa briga e você, candidato a vereador no município, no meio do caminho, é um problema sério. Dando aqui de assunto aqui, para aproveitar bem que o senhor está aqui hoje, né, explorar um pouquinho aqui, doutor. Os bancos agora podem tomar casas de inadimplente, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Sua opinião sobre isso? É uma lei que foi admitida como constitucional de 97, se não me engano. Essa lei da alienação fiduciária, para mim, é uma das coisas mais grotescas que existe. Normalmente, quando a gente precisa de algo do judiciário, a gente entra no judiciário e pede uma liminar. Só que o que acontece? Isso às vezes demora, tem juiz que não dá liminar. Então também, o outro lado, se a gente dificultar muito a vida do banco para retomar o imóvel, eles não vão financiar, e foi isso que o STF decidiu. Tem casos de abuso, e aí quem tiver do outro lado, normalmente o consumidor, vai ter que buscar uma tutela. Eu tive um caso, por exemplo, de um sujeito que atrasou uma parcela de um carro, contrato de alienação fiduciária também. Ele ficou sabendo porque começaram a ligar para ele para oferecer serviço, ficou sabendo que estava com uma busca e apreensão em cima do carro. O banco, o que tinha feito? Ele tinha atrasado uma parcela, tinha mandado um boleto, o boleto não tinha vencido e o carro já estava com busca e apreensão. E isso às vezes acontece com imóvel, tem casos de erro do banco. Mas aí quando... Mas ele tem que ser notificado primeiro, não tem? Tem que ser notificado primeiro, mas já recebe a notificação, o imóvel já está indo para leilão no caso do imóvel, e no carro ele fica sabendo quando o carro, ele está andando com o carro, vai lá e é feita a busca e apreensão do carro. Então tem os casos aí de erro. Eu acho o seguinte, eu acho que pode até retomar o imóvel, só que se o banco errar, fizer uma busca e apreensão errada, mandar uma cartinha para o consumidor falando que vai... tem que dar uma indenização desse tamanho contra o banco, que eles também não dão. Então não dá. Infelizmente o nosso sistema acaba prestigiando o banco. Doutor Arthur Rolo, mas aquela lei que tinha que o cidadão não pode ter, o seu imóvel para uso próprio dele, não pode ser disponibilizado esse imóvel. Isso no caso acabou, não, então. Nesse caso aí de bem de família, por exemplo, não vale para condomínio e não vale para alienação fiduciária. Então tem exceções. Mas assim, o nosso sistema, infelizmente, prestigia
atingia banco. A gente também não pode dificultar muito a vida do banco, porque senão a gente fica sem o crédito, mas também não pode facilitar a vida do jeito que eles facilitam. É o que eu falei, pode levar o imóvel a leilão? Pode, mas se houver erro em levar o imóvel ao leilão, tem que ter uma indenização. Aí eles falam, não, tadinho do banco, não tem indenização, aí não dá, né? E com certeza vai pensar duas vezes, porque sabe que vai ter pagar um valor que... Com certeza tem que ter um critério maior, porque os bancos colocam isso, Clemente, numa linha de produção. Eles fazem, por exemplo, uma linha de produção. Então, nessa linha de produção, muitas vezes há erros. E aí, quando acontece erro, não acontece nada com o banco. E aí, quem sofre é o consumidor que está do outro lado. E eles terceirizam, né? Terceirizam, produção de massa, produção de massa. Essas ações de busca e apreensão, os escritórios de advocacia que advogam para banco, normalmente eles recebem um percentual em cima das busca e apreensões que eles conseguem, em cima do dinheiro que eles retomam, é uma linha de produção. Para fechar com o senhor aqui, doutor Rolo, caso 1, 2, 3 milhas. Bom, a gente conseguiu uma liminar aí pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor para retomar os estornos, porque a juíza da recuperação judicial tinha feito a suspensão dos estornos. O que é? Você ainda tem prestação para pagar, você tinha que continuar pagando mesmo sabendo que você não ia receber. Então, a gente conseguiu, quem tem prestação para pagar, reclama lá na administradora do cartão de crédito, pede para suspender o pagamento e eles têm que suspender o pagamento. Isso pode? Agora pode. Agora pode, antes não estava podendo, mas dificilmente os consumidores vão ver o dinheiro de volta, porque, mas assim, ali tudo indica que houve crime, houve maracutaia, isso está sendo apurado aí em diferentes esferas, mas muito provavelmente vai ter responsabilização criminal dos sócios aí, porque parece que andaram vendendo um número de passagens que sequer havia disponível para um determinado destino num determinado dia, tem muita coisa sendo apurada, então essa história ainda vai render. Muito bem, falamos aqui com um excelente advogado, conhecido do Brasil inteiro, doutor Arthur Rolo, de São Paulo, madrugada de São Paulo, para ver que a rádio já vem para São José, para falar conosco, doutor Arthur Rolo, mais uma vez, muito obrigado, estamos sempre às ordens, sucesso, hein? Muito obrigado, parabéns mais uma vez aqui pelo estúdio novo e precisando, estou por aqui. E agora vai a São Sebastião para encontrar com o governador Tarcísio Freitas. Eu tava de olho no tempo aí, vocês estavam falando no tempo, que amanhã, se Deus quiser, eu vou conseguir dar pelo menos um mergulho no mar, quero ver se tem um solzinho. Grande abraço, obrigado, doutor. Obrigado.